Família, atenção, atenção, família, atenção. A notícia de última hora acaba de surgir. Nicolás Maduro será capturado em 24 horas. É isso mesmo. O negócio está ficando estreito na Venezuela. Tropas americanas já faz adentramento terrestre e também nós iremos falar de 7 ministros que redigiram carta de renúncia coletiva, crise no Planalto, desespero na Venezuela, delação premiada de Hugo Carvajal também será juntada com a delação que o próprio Nicolás Maduro vai fazer, hein? Ah, papai, tá parecendo sexta-feira 13, meu filho. O chicote de aço tá estralando, o bambu tá gemendo, meu filho, o pau tá torando. Vem pra live, compartilha, compartilha, porque o negócio ficou feio, hein? O negócio ficou feio. Hoje o bicho vai pegar na Venezuela. Não tem chorumela, não tem mimimi. Estamos ao vivo para trazer informação, apurando para você em busca da verdade dos fatos, na velocidade da web. Já coloca aí, meu filho, como é que tá o áudio, meu filho? Rápido, rápido, rápido. Chama todo mundo pra live, porque é notícia urgente, é ao vivo, é a cores. Entra na live, filhão, entra que é ao vivo. Sobrenatura já está conosco aí, filhão. Entra, vem, chama todo mundo. Dispara essa live aí, porque 24 horas, filhão. Acabou a patifaria, pegou o bigodudo. Vai cair bigodudo, vai cair barbudo, vai cair careca, vai cair com dedo, vai cair sem dedo, vai cair liso, rato gordo, rato magro, rato fiote, ratinho pequeno assim, ó. Esse aqui é um rato vivo, de verdade, isso aqui, ó. É um rato de verdade. Ó, foi capturado agora aqui, ó. Tá vivo ainda. Ah, papá, a bruxa voou, hein? Acabou, família, acabou. Eu avisei, sobrenatural, que esse dia chegaria. Hoje é dia de festa, dia de cantar, dia de pular, dia de festejar, dia de soltar foguete, dia de glória. A delação já tá na mesa do Trump. Vai acabar, filhão, vai acabar. Bolsonaro vai ser livre e vai ganhar eleições livres em 2026. O capitão tá de volta. Acabou, família. O jogo virou. É cartada de mestre que o Bolsonaro deu agora. Acabou, já vai libertá-lo. Não tem prisão mais, não. É o fim da tirania. Foram 3 anos de ditadura aqui no Brasil. E dessa vez não vai ter como fraudar os caixotes magnéticos. As caixinhas mágicas não vão ter como ser fraudadas, porque o Trump vai fiscalizar tudo. E detalhe, preste atenção. Detalhe. Os caixotes que estavam adulterados, o Barroso, antes de dar linha na pipa, mandou queimar tudo, substituiu. Ele livrou do fragante e deu baixa. Saiu, abandonou o barco. O barco tá afundando, o Barroso pica a mula. E agora mais 7, hein? Mais 7 dando linha na pipa. Ah, papai! O choro é livre. Ah, papai! O choro é livre, filhão, filhona. Vem comigo aí, porque eu vou trazer agora informações de bastidor. É informação precisa e contundente. Eu preciso que você, meu filho, que tá aí do outro lado, meu filho, atenção para essa informação. Dá o like, filhão. O povo chega na live, nem o like dá. Me ajuda aí. Me ajuda aí com o like, meu Deus do céu. Fortalece aí, ó. Inscreva-se no canal aí. Se você apoia o presidente Jair Bolsonaro, já vai se inscrevendo, ativando o sininho. Vamos ouvir o Gaião. Vamos ouvir o Gaião. Preste atenção no Gaião. Pessoal, chegou o momento que a gente estava tanto esperando. E principalmente o povo da Venezuela, há tantos anos, estão ansiosamente esperando e rezando por isso. É verdade. Estamos a dias do fim da era Maduro. É verdade. Ele está prestes a ser ou abatido ou capturado. Tudo nos leva a crer que sim, ele será abatido, explodido. Eu quero ver qual vai ser a reação da imprensa esquerdista e do governo Lula e do Petro e dos outros narcotraficantes do Brasil e do resto do mundo quando o Maduro for executado. E eu não estou fazendo aqui nenhum sensacionalismo, nem forçando a barra, não. Eu vou te mostrar 2 pontos que mostram que realmente
tem um motivo do Maduro não dormir no mesmo lugar 2 vezes seguidas, 2 noites seguidas. Primeiro, recentemente o Donald Trump deu numa entrevista, fez essa fala aqui. Ó. This is a national security problem. They killed 300,000 people last year. These drugs coming in. They killed 300,000 Americans last year, and that gives you legal authority. We have a national security. Really, I will say this. When you look at the people we're dealing with, and we know them, we know the people coming in, we know the boats, we know everything else. We're allowed to do it. It's in international waters. If we don't do it, we're going to lose hundreds of thousands of people. Now, they'll be coming in by land a little bit more because they're not coming in by boat anymore. There are no boats in the water. There are no more boats. We know the boat almost immediately. You know, it's pretty unusual when you see somebody with a fishing rod and 5 engines on the back of the boat. You know, you don't need that to go fishing. Wait. And we will hit them very hard when they come in by land. And they haven't experienced that yet, but now we're totally prepared to do that. Aqui ele fala que eles vão por terra, certo? Pois bem. Você se lembra como que foi feito a execução do Osama Bin Laden? É um grupo das forças especiais, acho que eles são conhecidos como Night Stalkers, né? Vou até olhar aqui. Esse mesmo grupo, essa mesma tropa, conhecida como Night Stalkers, está agora na fronteira da Venezuela, junto com outros 8 navios, mais de 10 mil soldados, estão agora na fronteira da Venezuela. Saiu até no CNN. Tropa de elite que fez operação contra Bin Laden é vista perto da Venezuela. Helicópteros das Forças Especiais Americanas, conhecidos como Night Stalkers, fizeram treinamento no Mar do Caribe. Tá aqui, ó, helicópteros do Batalhão de Operações Especiais da Aviação dos Estados Unidos, conhecido como Night Stalkers, foram vistos sobrevoando a região do Caribe perto da costa da Venezuela. A presença da tropa de elite é mais um elemento que dá um tom de tensão entre o presidente americano Donald Trump e o ditador narcotraficante amigo do Lula, Nicolás Maduro. O jornal americano The Washington Post foi o primeiro a noticiar que as aeronaves foram avistadas no Mar Caribenho no começo do mês. Uma autoridade americana disse ao jornal que os helicópteros faziam um treinamento na região. Eventualmente podem se envolver em operações contra traficantes de drogas no mar ou dentro da Venezuela, caso o presidente Donald Trump ordene a missão. Ainda segundo a análise do Washington Post, imagens de redes sociais indicam que a aeronave sobrevoam a região costeira de Trindade e Tobago, a 145 quilômetros da Venezuela. Então, esses aqui são os Night Stalkers, tá? Os Night Stalkers é o mesmo grupo que foi lá e executou, né, o terrorista Osama Bin Laden. E agora eles estão ali cercando a Venezuela. Entenda uma coisa, com as denúncias do Carvajal, com a convicção e documentos mostrando que Nicolás Maduro, Hugo Chávez, a ditadura da Venezuela, foi usada para financiar o narcotráfico, inclusive mandando droga para os Estados Unidos, mandando mais de 1 milhão de imigrantes, soltaram o povo da prisão para mandar ele para os Estados Unidos, acabou para o Maduro. Maduro fazia isso enquanto era o Biden, né, fraco na presidência do país americano, mas agora não tem mais brincadeira. O que eu fico me perguntando, e acho que você também deve estar se perguntando, né? A curiosidade nossa é qual vai ser a reação da esquerda brasileira quando o narcoditador for executado e a população for liberada. A Venezuela vai entrar em festa, isso você pode ter certeza. A Venezuela vai festejar, eles vão celebrar. E qual vai ser a reação da esquerda brasileira? Qual vai ser a reação do Gustavo Petro? Gustavo Petro, o que tudo indica, é o próximo alvo. As reações dele, e ele sabe que como ele está extremamente envolvido nesse esquema do narcotráfico, ele vai ser o próximo alvo também. Será que vai... Cara, Donald Trump está acabando com a esquerda na América Latina. E ele não está indo para uma guerra ideológica, ele está simplesmente cortando o financiamento da esquerda na América Latina, que vem do narcotráfico. Vai impactar, inclusive, a esquerda brasileira. Por quê? Drogas para entregar, que é a principal fonte de renda deles, vai ter um enfraquecimento gigantesco das facções criminosas no Brasil, podendo, inclusive, ajudar a diminuir a criminalidade aqui no nosso país. Tô torcendo para isso acontecer logo. Vai ser uma festa, rapaz. Olha, pode ir para cima do... Primeiro, acho que a lista tem que ser assim. Primeiro Maduro, depois Gustavo Petro. E em breve vão sair as provas da ligação, né, do Lula no meio disso tudo. Aí o Lula pode ou ser preso, sofrer impeachment, ou o PT ter seu registro cassado. Assim, eu acredito que coisas boas vão acontecer no futuro, não muito distante. Tá? O Trump sabe que ele tem 3 anos para resolver essa situação, então ele não está perdendo tempo. Ventos da liberdade estão soprando para o Brasil, entenda isso. Ventos da liberdade
estão soprando para o Brasil. Hoje completa 80 dias que Jair Bolsonaro se encontra preso. Vamos ouvir o Chiquinho aí. Meus amigos, não há como negar. O golpe... meus amigos, não há como negar. O golpe foi realmente dado. Mas foi dado por eles, por esse regime totalitário que se instalou no nosso país a serviço desse governo que está fazendo de tudo para se perpetuar no poder. Jogando sujo, jogando contra o povo, desconsiderando as leis criadas pelo povo, rasgando nossa Constituição, a eliminar Bolsonaro das urnas. Tudo para que Bolsonaro não esteja nas urnas em 2026. Eles fazem de tudo para se perpetuar no poder. São capazes de criar fatos, criar provas, criar prisões de inocentes. É exatamente isso que fizeram com o maior líder que a direita já teve e ainda tem. Jair Messias Bolsonaro hoje completa 80 dias de prisão, sem processo. E isso me faz lembrar da Lava Jato. Quem lembra da Lava Jato? Como esquecer, né? Lá sim, corruptos, lavadores de dinheiro não ficavam mais de 30 dias preso sem processo. Bolsonaro tá preso pelo quê? Traficante? Lavador de dinheiro? Corrupto? Foi filmado com dinheiro na cueca? Não, através do celular de um filho, deu bom dia, nação brasileira. Isso foi o crime que o presidente Bolsonaro praticou. Em um inquérito que ninguém sabe onde está, como está, em um inquérito que não virou processo para ele, presidente Bolsonaro. Gente, Bolsonaro não deveria estar preso. Mas ele foi condenado, Jeffrey, a 27 anos de prisão. Aí está. Bolsonaro não está preso na farsa da trama golpista que o condenou a 27 anos de prisão por fatos inexistentes e por crimes que não praticou. Ele está preso porque, através do celular do seu filho, ele deu bom dia para a nação em uma manifestação. Lembram disso? É por isso que ele foi preso. Mas aquele inquérito que o prendeu e o mantém preso não virou processo. É um inquérito que, em tese, terminou. Por que ele está preso? Por que Bolsonaro está preso? Porque querem eliminá-lo do mundo real. Exatamente isso. Bolsonaro em liberdade, ele junta multidões e mesmo inelegível, ele indica o próximo presidente e elege o presidente que ele indicar. Mas vejam só, Bolsonaro preso como está, continua líder das pesquisas. Olhem essa pesquisa divulgada pela CNN. Olhem aqui, Bolsonaro preso. Aqui já dá para entender por que o Bolsonaro está preso sem processo, em um inquérito que não deveria existir e um inquérito que já acabou, inclusive. Olhem onde aparece o Tarcísio. Caramba, esse número aqui não ficou legal. Olhem Ratinho, olhem o Caiado, olhem o Zema. Outros não sabem. E olha o presidente Bolsonaro preso, sem celular, sem rede social. É por isso que ele está preso nessa prisão domiciliar que não tem previsão legal. Olhem só, o Código de Processo Penal traz os casos em que se admite a prisão domiciliar. E o presidente Bolsonaro não se encaixa em nenhum desses casos. Veja comigo. Artigo 317 do Código de Processo Penal. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em residência, tá bom? Quando poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar maior de 80 anos, não é o caso. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Poderia ser o caso, mas não foi por isso que ele está na domiciliar. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos. Não. Gestante, não. Mulher com filho até... Não. Homem, caso seja o único responsável. Não. Bolsonaro não está preso domiciliarmente por nenhuma dessas hipóteses. E mais, vocês estão vendo aqui
proibição de celular, proibição de visita. Vocês estão vendo aqui? Não. Essa prisão do Bolsonaro não tem previsão legal. Eles não sabem o que fazer com o presidente Bolsonaro. É gritantemente inocente, mas o regime precisa eliminá-lo das urnas. É isso que esse regime precisa. Mas volte aqui para a lei comigo. Deveria ser aplicado ao presidente Bolsonaro o artigo 316. Por quê? Porque ele não foi denunciado naquele inquérito fajuto que foi instaurado contra ele apenas para o prender. O juiz poderá, de ofício, a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no ocorrer da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Olha aqui, revogar a prisão preventiva se verificar a falta de motivo para que subsista. É o verdadeiro caso, não há motivo para prendê-lo. Veja, qual o motivo? Por qual motivo o presidente Bolsonaro está preso? Ele foi condenado. Não, não é por isso. Ah, ele tem mais de 80 anos. Não é por isso. Não há motivo para que o presidente Bolsonaro esteja preso. Ele é um preso ilegal. Ele é um preso político. Essa prisão está a serviço do governo para eliminar o líder das pesquisas das eleições. Agora, o próximo vídeo que eu vou gravar, vocês ficarão surpresos com a estratégia jurídica para voltar Bolsonaro para as urnas. Sim, há esperança. Há uma luz no fim do túnel. Eu sempre disse desde o início, não joguem a toalha. Ainda há solução, ainda há saída. O próximo vídeo que eu irei gravar, fiquem atentos, eu vou mostrar que nasceu juridicamente uma possibilidade de termos Jair Messias Bolsonaro nas urnas em 2026. Vai volta Bolsonaro. Família, eu tô falando isso aqui, família. Eu tô falando isso aqui há um tempão. Bolsonaro vai voltar, que não tem mais jeito, que não acabou, nada está perdido. Agora olha isso aqui, família, notícia urgente. 7 ministros redigem carta, escrevem cartas coletiva de renúncia. Crise no STF. Planalto em desespero. Vamos aqui, então, fazer até aquele corte aqui. E a gente vai trazer essa informação agora, beleza? Já senta o dedo aí, pessoal. Quem chegou agora na live, já compartilha, dá o joinha, pessoal. O pessoal tá esquecendo de dar o like, meu Deus do céu. Dá o joinha aí, compartilha aí, vamos aqui em busca da verdade dos fatos, na velocidade da web, com essa bomba, com essa dinamite que acaba de estourar. E eu vou trazer tudo agora. Vamos lá. 3, 2, 1, foi, hein? Presta atenção. Atenção, família, atenção, a notícia de última hora acaba de surgir, é uma notícia urgentíssima, chama todo mundo para a live, vai compartilhando, fala que o Barba Ruiva está ao vivo com a notícia de última hora, urgentíssimo. 7 ministros redigem carta de renúncia coletiva, a crise instaurou na corte, desespero no Planalto. Ah, papai, eu avisei, família, eu avisei que esse dia iria chegar. Dias de luta, dia de glória. Vem comigo, família. Vai compartilhando a live aí. Dá o like, compartilha, chama todo mundo pra live. Rápido. Joga nos grupos. A notícia é grave, é gravíssima. Agora o Brasil entra nas veredas. As veredas do Brasil serão endireitadas. Senta o dedo aí, meu amigo. Dá o likezinho aí. Compartilha pra geral, família. Geral precisa saber dessa notícia. 30 segundos para você dar o like, para você comentar aí de onde que você está me acompanhando e deixa uma nota de 0 a 10 pro desgoverno do Barbudo, porque a CNN tá falando que a classe média agora tá gostando do Lula, né? Porque a popularidade do Barbudo tá crescendo. Deixa aí uma notinha de 0 a 10 para o Barbudo. Coloca aí, família, uma nota de 0 a 10. Vamos ver aqui na enquete ao vivo se realmente ele está
né, com a sua popularidade crescendo. Inscreva-se no canal para não me perder. Atenção que essa notícia é grave. Se você apoia o nosso presidente Jair Bolsonaro, já vai se inscrevendo aqui e vamos direto ao fato. Desespero toma conta no Planalto. Vamos ouvir. Dizem que os ratos são os primeiros a abandonar o navio quando ele começa a afundar, meus amigos. E parece que o navio do governo Lula está fazendo água por todos os lados, porque o que estamos prestes a revelar é simplesmente inacreditável. Como diz aquele velho ditado, quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, mas quando ela desce, é cada um por si. E a maré nunca esteve tão baixa para este governo. Informações bombásticas obtidas com exclusividade por este canal revelam que 7 ministros do governo Lula estão preparando uma renúncia coletiva sem precedentes na história política brasileira. Segundo fontes de altíssimo escalão do próprio Palácio do Planalto. A decisão de abandonar o governo em bloco veio após as crescentes pressões dos Estados Unidos, as sanções econômicas e o isolamento internacional que o Brasil vem enfrentando nas últimas semanas. Mais impactante ainda, nossa equipe teve acesso à minuta da carta de renúncia que já estaria circulando entre estes ministros para ajustes finais. O documento, com 5 páginas e classificado como ultra-secreto, contém críticas contundentes à condução da política externa brasileira, à interferência do STF em questões governamentais e, surpreendentemente, ao próprio presidente Lula, descrito na carta como incapaz de compreender a gravidade da situação internacional em que o país se encontra. Esta renúncia coletiva, que poderia acontecer a qualquer momento, representa um golpe potencialmente fatal para um governo já enfraquecido por crises em múltiplas frentes. Como diz o ditado, uma tempestade nunca vem só. E parece que o temporal que se abate sobre o Palácio do Planalto está apenas começando. De qual cidade você está nos assistindo hoje? E você acha que o governo Lula conseguirá sobreviver a mais esta crise? Ou estaremos prestes a testemunhar seu colapso definitivo? Deixe sua opinião nos comentários. Antes de revelarmos a identidade dos 7 ministros que estão prestes a abandonar o barco e os detalhes explosivos contidos na carta de renúncia, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like. Apenas com seu apoio podemos continuar trazendo estas informações exclusivas que a grande mídia tenta esconder. E se quiser apoiar ainda mais nosso trabalho, considere se tornar um membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e ajudar a manter nossa independência. Vamos agora aos detalhes desta renúncia em massa que está sacudindo os corretores do poder em Brasília. Como diz o povo, o pior cego é aquele que não quer ver. E parece que muitos ministros finalmente abriram os olhos para a realidade catastrófica que cerca este governo. Segundo informações obtidas por nossa equipe através de fontes que participaram diretamente das discussões sobre a renúncia coletiva, o movimento começou a ser articulado após a reunião de emergência do Conselho de Ministros, convocada para discutir as sanções americanas contra autoridades brasileiras e o ultimato diplomático enviado ao Brasil. Foi uma reunião absolutamente caótica, revelou nossa fonte, que pediu para não ser identificada por razões óbvias. A tensão era palpável, com ministros claramente divididos sobre como responder à pressão americana. Quando o ministro da Economia começou a detalhar o impacto potencial das sanções ampliadas que os UNCOIMs ameaçam impor, o clima passou de tenso para desesperador. Segundo esta fonte, foi durante esta reunião que a ideia de uma renúncia coletiva começou a tomar forma. Após a sessão oficial, um grupo de ministros teria permanecido para uma conversa reservada, onde a conclusão geral foi de que o governo está em rota de colisão com a maior potência do mundo, sem qualquer estratégia clara ou capacidade de negociação. Eles perceberam que estavam em um barco que está afundando rapidamente, explicou nossa fonte. E a decisão de sair juntos em bloco foi tanto uma estratégia de autopreservação quanto um recado claro ao presidente sobre a insustentabilidade da situação atual. Mas quem são os 7 ministros que estão preparando este terremoto político? Nossa equipe conseguiu confirmar com múltiplas fontes que o grupo é liderado por ministros da área econômica e de relações exteriores, incluindo nomes que até recentemente eram considerados pilares de sustentação do governo Lula. Entre eles estaria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin, além de 2 outros ministros de pastas estratégicas, cujos nomes estão sendo mantidos sob sigilo por nossas fontes até que a situação se torne pública. O que torna esta situação ainda mais extraordinária é o fato de que estamos falando de figuras centrais do governo, não de ministros periféricos, comentou nossa fonte. São pessoas que representam o núcleo duro da gestão Lula, incluindo o próprio vice-presidente. Mais revelador ainda são os detalhes da carta de renúncia que já estaria em fase final de redação. Segundo nossas fontes, o documento é dividido em 3 partes principais.
uma análise da situação internacional do Brasil, uma crítica à condução do governo e as razões específicas que levaram cada ministro a decidir pela renúncia. Na primeira parte, a carta descreve o que chama de isolamento internacional sem precedentes, enfrentado pelo Brasil, destacando não apenas as sanções americanas, mas também o distanciamento crescente de parceiros tradicionais na Europa e na América Latina. O documento mencionaria especificamente a recusa de vários países em assinar acordos comerciais e de cooperação com o Brasil, enquanto persistirem as tensões com os Estados Unidos. Uma análise brutalmente honesta da situação diplomática brasileira, revelou nossa fonte que teve acesso ao documento. Eles não poupam palavras ao descrever o desastre que se tornou a política externa do país, com aliados históricos se afastando e portas se fechando em instituições internacionais importantes. A segunda parte da carta contém o que nossa fonte descreveu como críticas devastadoras à condução do governo, incluindo menções específicas a decisões que teriam agravado a crise atual. Entre os pontos mais contundentes estariam a recusa do presidente em reconhecer a seriedade das sanções americanas, tratando-as inicialmente como bravata, que seria rapidamente superada. A falta de uma estratégia coerente para lidar com a pressão internacional, com respostas improvisadas e muitas vezes contraditórias. A interferência excessiva do STF em assuntos governamentais, sem qualquer resistência significativa do Palácio do Planalto. A deterioração acelerada da situação econômica, com investidores internacionais retirando recursos do país em níveis alarmantes. A insistência em manter uma narrativa de normalidade para o público brasileiro, enquanto internamente o governo já reconhecia a gravidade da crise. É um documento que não deixa pedra sobre pedra, comentou nossa fonte. Eles essencialmente culpam o presidente e seu círculo mais próximo por transformar uma situação difícil em uma catástrofe completa. Mas o aspecto mais explosivo da carta está em sua terceira parte, onde cada ministro apresenta suas razões pessoais para deixar o governo. Segundo nossas fontes, esta seção inclui revelações potencialmente devastadoras sobre decisões específicas tomadas nos bastidores do poder, incluindo orientações que os ministros teriam recebido para disfarçar a realidade e a minimizar publicamente o impacto das sanções americanas. Há trechos nesta parte da carta que são simplesmente devastadores para a credibilidade do governo, revelou nossa fonte. Um dos ministros chega a mencionar que foi instruído a apresentar números econômicos manipulados para projetar uma imagem de normalidade que simplesmente não existe. A carta também mencionaria especificamente o ultimato americano recente, que exige uma recalibração do sistema judicial brasileiro, dentro de um prazo determinado, sob pena de sanções econômicas ampliadas. Segundo o documento, a resposta do governo a este ultimato teria sido patética e completamente desconectada da realidade do poder americano. Eles deixam claro que o governo está essencialmente navegando às cegas em uma tempestade perfeita, explicou nossa fonte, e que a decisão de sair agora é também uma forma de se dissociarem do que consideram ser um desastre iminente e inevitável. O timing desta renúncia coletiva também é revelador. Segundo nossas fontes, os ministros estão aguardando apenas a finalização de alguns detalhes burocráticos e a coordenação de seus anúncios para tornar a decisão pública. A expectativa é que isto aconteça nos próximos dias, potencialmente antes do fim da semana atual. Eles estão apenas finalizando a coreografia, revelou nossa fonte. Querem garantir que a renúncia tenha o máximo impacto possível e que a narrativa seja controlada por eles, não pelo Palácio do Planalto. A reação do presidente Lula e seu círculo mais próximo a estes preparativos de renúncia em massa seria de pânico absoluto, segundo fontes do Palácio do Planalto. Reuniões de emergência estariam ocorrendo quase que continuamente nos últimos dias, com tentativas desesperadas de conter o dano e convencer os ministros a permanecerem em seus cargos. O clima é de fim de festa. Ela descreveu uma fonte que participou de algumas destas reuniões. Há uma sensação palpável de que o governo está entrando em sua fase terminal, e todos estão começando a pensar em como se posicionar para o dia seguinte. Particularmente alarmante para o núcleo duro do governo seria o fato de que a renúncia coletiva poderia desencadear um efeito cascata, com outros ministros e altos funcionários seguindo o exemplo. Segundo nossas fontes, já existiriam rumores de que secretários executivos de ministérios e presidentes de estatais também estariam preparando suas cartas de demissão. Não é aquela velha história de ninguém querer ser o último a sair e apagar a luz, comentou nossa fonte. Uma vez que a primeira leva de ministros anuncie sua saída, podemos esperar uma debandada generalizada. As consequências políticas desta renúncia em massa seriam potencialmente catastróficas para o governo Lula. Com o abandono de figuras centrais de sua administração, incluindo o vice-presidente, a viabilidade do governo seria seriamente questionada, possivelmente levando a discussões sobre impeachment ou mesmo renúncia do próprio presidente. Estamos potencialmente testemunhando o início do fim deste governo, avaliou um analista político deste porte, envolvendo ministros deste calibre
é simplesmente sem precedentes na história política recente do Brasil. As implicações econômicas também seriam severas, com provável turbulência nos mercados e fuga acelerada de capitais estrangeiros. A já combalida credibilidade internacional do Brasil sofreria um golpe adicional, potencialmente levando a rebaixamentos por agências de classificação de risco e encarecimento ainda maior do crédito para empresas e para o próprio governo brasileiro. O impacto nos mercados será brutal, previu nossa fonte na área econômica. Estamos falando de uma tempestade perfeita. Crise política doméstica, pressão internacional sem precedentes e agora o desmantelamento da equipe econômica do governo. É difícil imaginar um cenário pior. Para milhões de brasileiros que já enfrentam dificuldades econômicas, esta crise governamental representa mais um capítulo sombrio em um período de crescente instabilidade. O desemprego, a inflação e a deterioração dos serviços públicos poderiam se agravar significativamente em meio ao vácuo de poder que se formaria com a saída em massa de ministros-chave. No entanto, para aqueles que veem o governo atual como um retrocesso para o país, esta crise representa potencialmente o início de uma recalibração política que poderia abrir caminho para novas lideranças e abordagens. Como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança, e muitos brasileiros esperam que, após este período turbulento, o país possa finalmente encontrar um caminho mais promissor. Como diz aquele velho ditado que nossos avós sempre repetiam: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. O governo que parecia inabalável há apenas alguns meses, agora enfrenta sua crise mais profunda, com o abandono de seus próprios pilares de sustentação. Nós, do canal Crônicas do Brasil, continuaremos acompanhando de perto estes desenvolvimentos explosivos e trazendo a você, em primeira mão, as notícias que a grande mídia tenta esconder. Se você acha que nosso trabalho é importante, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares antes que seja censurado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e torne-se um membro para apoiar nosso trabalho independente. A batalha pela verdade está apenas começando e juntos podemos fazer a diferença. Família, vou continuar ouvindo aqui porque o trem tá feio. Nos bastidores do poder, o que está acontecendo nos bastidores do poder é algo que poucos imaginavam presenciar um dia. O governo de Donald Trump acaba de virar o jogo contra o Supremo Tribunal Federal e o impacto disso está deixando ministros em completo pânico. Até pouco tempo, o clima era de euforia. Acreditava-se que a suposta reaproximação entre Lula e Trump seria capaz de amenizar as tensões, mas o que parecia uma trégua virou um terremoto político. Os Estados Unidos não só confirmaram sanções individuais contra autoridades brasileiras, como também revelaram ao mundo práticas obscuras de censura, perseguição e abuso de poder que estavam sendo escondidas às 7 chaves aqui dentro. O castelo de cartas que o STF construiu ao longo dos anos está desmoronando diante de uma força que eles jamais imaginaram enfrentar. A justiça americana. Você tem noção do tamanho dessa reviravolta? Há poucos dias, ministros do Supremo comemoravam discretamente, acreditando que o governo Lula conseguiria apagar seus rastros e manter tudo sob controle. Mas a realidade veio à tona de forma devastadora. O governo americano não comprou o teatro. Pelo contrário, representantes do Tesouro e do Departamento de Comércio dos Estados Unidos afirmaram que estão acompanhando cada passo, cada censura e cada prisão ilegal. Eles sabem exatamente quem são os responsáveis por esse colapso da liberdade no Brasil. Durante uma reunião em Washington, o representante comercial americano Jameson Greer e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o mesmo que assinou as sanções da lei Magnitsky, deixaram o mundo em choque. Diante das câmeras, confirmaram que as tarifas impostas ao Brasil não têm apenas motivo econômico. A causa é política e moral. A preocupação com a censura e com as violações de direitos humanos praticadas por figuras do alto escalão brasileiro. E o nome que ecoou ali no coração dos Estados Unidos foi o de Alexandre de Moraes. Sim, o mesmo ministro acusado de silenciar vozes, bloquear contas e prender opositores sem julgamento justo. Quando um país como os Estados Unidos reconhece oficialmente que há abusos acontecendo aqui, o jogo muda completamente. Já não é mais uma opinião de opositores
é um alerta global. O mais chocante é que os americanos citaram casos de prisões ilegais de cidadãos estrangeiros em solo brasileiro, algo que expõe o tamanho do escândalo. Trump e sua equipe deixaram claro: não vão fechar os olhos. O que o STF fazia escondido agora está sob o holofote internacional. Enquanto ministros correm para apagar rastros e tentar conter o dano, a verdade se espalha. E o que mais os desespera é saber que o próprio tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que chega a 50%, foi dividido de forma calculada. 10% é a tarifa comum, mas os outros 40% são um recado direto: punição pelos abusos, pela censura e pelas ordens ilegais emitidas por ministros que ousaram desafiar empresas americanas e calar seus usuários. Ou seja, os próprios erros do STF estão custando caro ao Brasil inteiro. O povo paga o preço da arrogância de alguns que se acham deuses, mas agora enfrentam um governo que não teme suas ameaças. O castigo veio de fora e veio pesado. Enquanto o povo sente o peso das tarifas e o impacto nas exportações, os responsáveis por tudo isso tentam se passar por vítimas. Nos bastidores de Brasília, o clima é de puro desespero. Ministros do Supremo, que antes desfilavam com arrogância, agora falam em tom de preocupação, tentando entender como Trump teve coragem de enfrentá-los de forma tão direta. Eles acreditavam que o apoio de Lula seria suficiente para blindá-los, mas o governo americano já entendeu o jogo. Lá fora, não existe essa história de autoridade intocável. Para Trump e para a justiça americana, quem ataca a liberdade de expressão, quem censura opositores e quem persegue inocentes precisa ser responsabilizado, seja ministro, juiz ou presidente. E é exatamente aí que mora o pavor do STF, porque ao contrário do Brasil, onde as instituições vivem num eterno faz de conta, os Estados Unidos aplicam suas leis com firmeza, especialmente quando o assunto é liberdade. A chamada Lei Magnitsky é uma das mais temidas do planeta. Ela permite bloquear bens, congelar contas e impedir que os acusados pisem em solo americano. E segundo fontes diplomáticas, há nomes de ministros brasileiros sendo analisados dentro dessa lista. Isso explica a correria dos bastidores, as viagens às pressas e as tentativas desesperadas de reverter o inevitável, a punição. O cerco se fechou. Antes de continuar, eu te peço, deixa o like e se inscreve aqui no canal. O que está acontecendo agora no Brasil, a grande mídia não vai te mostrar. Aqui a gente fala o que eles tentam esconder, sem censura e sem medo. Ativa o sininho, porque as próximas horas prometem revelações ainda mais graves envolvendo o STF e o governo americano. E enquanto o desespero toma conta do Supremo, Trump mantém sua postura firme. Ele não apenas confirmou as sanções, como deixou claro que o Brasil está sendo observado de perto. A mensagem foi direta: ou o país volta a respeitar o Estado de Direito, ou enfrentará consequências ainda mais duras. O detalhe é que Trump não está sozinho nessa. O Congresso americano, o Departamento de Estado e até membros da comunidade internacional estão cientes das denúncias contra o STF. O tema deixou de ser político, virou uma questão de direitos humanos. E quando um caso chega a esse nível, não há mais negociação possível. A reação americana revelou algo que a grande mídia tentou esconder por semanas. As sanções não são contra o Brasil, mas contra os responsáveis pelos abusos. A imprensa militante tenta inverter a narrativa dizendo que Trump está punindo o povo brasileiro. Mas a verdade é que o governo americano foi claro. O problema está nos bastidores do Supremo, nas ordens de censura, nas prisões ilegais e nas decisões sem base jurídica. O mundo inteiro percebeu o que muitos aqui ainda fingem não ver. O Estado de Direito no Brasil foi sequestrado por um grupo que age como dono da Constituição.
E a cada nova declaração dos representantes americanos, o constrangimento aumenta. O governo Trump documentou tudo, ordens secretas do STF obrigando plataformas americanas a censurar conteúdos e perfis no Brasil. Isso é uma afronta direta à primeira emenda dos Estados Unidos, e eles não vão deixar barato. Agora, o assunto deixou o campo político e entrou no jurídico. Empresas americanas já colaboram com o Tesouro, entregando provas das pressões e chantagens sofridas. O STF pode até tentar calar a imprensa daqui, mas não tem poder para silenciar a voz da justiça americana. E é exatamente isso que mais assusta. Nos bastidores, o clima é de puro desespero. Ministros, que antes se apresentavam como defensores da democracia, agora tentam justificar seus atos. Passaram a repetir discursos prontos, tentando convencer o público de que são vítimas de uma campanha internacional. Mas o povo já entendeu o que está acontecendo. A farsa não cola mais. A cada nova sanção e a cada denúncia que chega do exterior, mais brasileiros percebem que o problema nunca foi sobre fake news ou discurso de ódio. O problema é um projeto de poder que tentou calar vozes, prender inocentes e governar por medo. Trump apenas colocou um espelho diante desses abusos, e o reflexo é vergonhoso. Enquanto o Brasil paga o preço dos erros do STF, Lula tenta manter as aparências. Ele sabe que Trump não vai aliviar. Qualquer tentativa de aproximação agora soa falsa. Afinal, como explicar para o presidente americano que o governo brasileiro defende justamente aqueles que violaram os direitos humanos do próprio povo? Como justificar a parceria com ministros acusados de perseguir opositores e manipular decisões políticas? Para tentar contornar a situação, Lula enviou o chanceler Mauro Vieira a Washington. A missão era simples: convencer os americanos de que tudo não passava de mal-entendido. Mas o encontro entre Vieira e o senador Marco Rubio teve um tom bem diferente do esperado. Não foi uma reunião diplomática, foi um ultimato. Os americanos querem respostas, querem entender por que um juiz brasileiro se acha no direito de mandar em empresas americanas, de censurar a internet e de prender opositores políticos. E diante dessas perguntas, o Itamaraty não tem resposta convincente, porque não há justificativa plausível para o autoritarismo. O Brasil virou um exemplo negativo de como o poder pode corromper completamente uma instituição. E Trump, com sua influência e coragem, decidiu que não vai assistir a isso calado. O desfecho dessa história promete ser histórico. O Supremo, que por anos agiu com arrogância e impunidade, agora se vê encurralado diante de uma potência mundial que exige respeito ali. As marcas desse episódio vão permanecer. O mundo inteiro está assistindo. Agora todos sabem quem realmente defende a democracia e quem a manipula para se manter no poder. Lula terá que explicar a Trump por que protege ministros acusados de abusos e perseguições. E enquanto isso, o povo brasileiro observa, cansado, indignado, mas ainda esperançoso, porque talvez dessa vez a justiça venha de onde menos esperávamos, de fora. O que está acontecendo não é apenas um embate político, é o início do fim de uma era de abusos. O mundo está olhando, e o Brasil precisa decidir se vai continuar de joelhos ou se vai finalmente se levantar. É, família, o trem vai engrossar, o caldo vai engrossar. Um único ativo humano de alto valor, como um conselheiro presidencial, em território estrangeiro, ultrapassa facilmente os $250 mil por dia. Isso não inclui o custo da inteligência preditiva, das varreduras eletrônicas ou da blindagem diplomática que o acompanha. Cada um desses homens carrega consigo uma linha vermelha invisível, uma fronteira soberana que se move com eles. Cruzar essa linha não é um incidente diplomático. É uma declaração de guerra cinética, travada não com mísseis, mas com canetas e martelos de juízes.
Por décadas, essa linha foi respeitada, temida. Era a manifestação física do poder dos Estados Unidos da América. Mas então, em um aeroporto no coração do Brasil, essa linha não foi apenas cruzada, ela foi pulverizada. E a pergunta que ecoou nos corredores do Pentágono não foi como isso aconteceu, mas sim quem se beneficia do caos que virá a seguir? A resposta para essa pergunta não está nos autos de um processo judicial. Ela está nos mapas de recursos estratégicos da América do Sul e nos manifestos de carga de navios que partem para a China. O que aconteceu em Brasília não foi um ato de justiça. Foi o disparo de largada para a tomada final do nosso continente. O evento que testemunhamos, a detenção temporária de Jason Miller, um dos principais estrategistas de Donald Trump, não foi um erro ou um excesso de zelo. Foi um sinal, uma mensagem cuidadosamente calibrada, enviada pelo sistema profundo que opera nas sombras do Brasil, diretamente para Washington. A mensagem era clara: nós controlamos este território. A sua influência aqui está cancelada. Este ato de audácia geopolítica é uma manobra clássica do Foro de São Paulo, a aliança estratégica das forças de esquerda que há décadas trabalha para expulsar a influência americana e criar um bloco continental hostil. Eles entendem que para entregar a soberania do Brasil e de seus vizinhos aos seus verdadeiros mestres em Pequim e Moscou, eles precisam primeiro humilhar o poder que os protege. Precisam mostrar ao povo que o leão americano não pode mais defender seus próprios filhotes em nosso quintal. Cada minuto que um cidadão americano, um representante direto do poder conservador, ficou detido sob ordens de uma autoridade brasileira, foi uma vitória para eles. Foi a prova de conceito que eles precisavam para acelerar a fase final do seu plano. Um plano que não visa apenas o poder político, mas o controle total da nossa riqueza, da nossa água, dos nossos minerais e, finalmente, da nossa liberdade. Eles usaram um martelo de juiz para quebrar o escudo da maior potência do planeta, abrindo uma brecha para que os verdadeiros predadores avancem. E eles estão avançando. Enquanto o mundo se distraía com o drama jurídico, navios de carga chineses continuavam atracando em nossos portos, e diplomatas russos continuavam expandindo sua rede de influência. A ameaça não é mais uma teoria. Ela se materializou naquele aeroporto. A tática empregada é conhecida nos círculos de inteligência como lawfare, a guerra jurídica. É a engenharia do mal em sua forma mais sofisticada. O custo de um processo judicial é infinitamente menor que o de um míssil Tomahawk, mas seu impacto pode ser igualmente devastador. O Foro de São Paulo, financiado e instruído por estrategistas do Partido Comunista Chinês, tornou-se mestre nesta arte. O plano deles é uma obra de engenharia social e geopolítica em 3 fases. Fase 1. A captura do aparato. Durante anos, eles trabalharam metodicamente para infiltrar e aparelhar os sistemas judiciários, as academias e a mídia por toda a América Latina. Não se trata de indivíduos, mas de uma mentalidade, uma ideologia que coloca a lealdade ao projeto acima da lealdade à nação. O custo dessa fase é estimado em bilhões de dólares ao longo de 2 décadas, investidos em ONGs, bolsas de estudo e financiamento de campanhas. Fase 2. A normalização da agressão. Com o controle do aparato, eles começam a usar a lei como uma arma de cerco. Decisões judiciais que parecem desconexas são, na verdade, movimentos coordenados. Uma decisão no Brasil que afeta o agronegócio, outra na Colômbia que desestabiliza a exploração de petróleo, uma terceira na Argentina que ataca a propriedade privada. Cada uma é um corte, enfraquecendo a soberania econômica e a aliança com o Ocidente. A detenção de Miller se encaixa aqui. É a normalização da agressão contra o principal aliado da soberania regional, os Estados Unidos da América. Fase 3. A entrega estratégica. Com a nação enfraquecida e isolada, a China entra não como um invasor, mas como um salvador. Eles oferecem os investimentos que o Ocidente, agora hostilizado, retrai. O custo para a China é irrisório. Eles não compram a empresa, compram o juiz que vai falir a empresa. Eles não compram a fazenda,
Compram o político que vai mudar a lei ambiental para inviabilizá-la. A matemática é brutal. Para cada bilhão de dólares que a China investe em lawfare e captura de elites, ela obtém um retorno de mais de 100 bilhões em controle de recursos estratégicos. O nióbio do Brasil, o lítio da Bolívia, os portos de águas profundas no Atlântico. O plano não é secreto, está documentado. É a Doutrina da Guerra Irrestrita, de 1999, escrita por 2 coronéis chineses. E o sistema brasileiro, ao mirar em um americano, provou ser o mais eficiente executor dessa doutrina. Enquanto o sistema brasileiro celebrava sua ousadia, eles cometeram um erro de cálculo fatal. Eles cutucaram o urso errado. A equipe de Donald Trump e os analistas do Pentágono não veem o mundo através das lentes de um processo legal. Eles o veem como um tabuleiro de xadrez tridimensional, onde cada movimento tem uma consequência cinética. Para eles, a detenção de Miller não foi um ato jurídico, foi um teste de estresse em sua esfera de influência, uma operação de guerra híbrida. E a contraofensiva já estava em andamento antes mesmo do avião de Miller decolar. O legado de Trump foi a reconstrução de uma política externa baseada na paz através da força. Isso não significa apenas poderio militar. Significa poderio econômico, tecnológico e de inteligência. A primeira camada da contraofensiva foi a ativação da rede de inteligência financeira do Tesouro Americano. Durante a administração Trump, essa rede foi aprimorada com algoritmos de inteligência artificial capazes de rastrear o fluxo de dinheiro de adversários em tempo real. Enquanto o drama se desenrolava, esses sistemas foram instruídos a mapear cada ativo, cada conta bancária, cada propriedade no exterior de figuras-chave do sistema brasileiro ligadas a essa decisão, não para expor, mas para preparar o terreno para o congelamento. A segunda camada foi diplomática, mas não da forma tradicional. Em vez de uma nota de protesto, foram disparados alertas para os principais centros financeiros do mundo, Londres, Zurique, Singapura, sobre a instabilidade jurídica e risco político elevado no Brasil. Esse tipo de alerta não aparece na mídia, mas faz com que investidores de grande porte retirem bilhões de dólares de um país em questão de horas, sem deixar rastros. É uma sangria econômica silenciosa e brutal. A terceira e mais poderosa camada foi a reativação do que é conhecido como o Dossiê da Soberania. Um projeto iniciado sob Trump que documenta a dependência estratégica de nações adversárias em tecnologia e componentes americanos. A contraofensiva prevê sanções cirúrgicas, não contra o país, mas contra as empresas e os setores que sustentam o poder do sistema hostil, cortando seu acesso a chips, softwares e patentes essenciais. A jogada de mestre do herói, neste caso, não foi enviar fuzileiros, mas usar a arquitetura do poder global que ele mesmo fortaleceu para transformar o ataque do inimigo em um ato de suicídio econômico e político. Com certeza. Mantendo a essência narrativa e o tom do texto original, aqui está uma expansão com aproximadamente 1000 palavras, aprofundando os conceitos, as reações e as implicações da situação descrita. O impacto da contraofensiva americana foi imediato, devastador e, acima de tudo, silencioso. Como uma onda de choque que se propaga sob a terra antes do terremoto ser sentido, a retaliação de Washington não chegou na forma de mísseis ou declarações diplomáticas, mas como uma série de comandos digitais que ecoaram pelos corredores virtuais do sistema financeiro global. O pânico, uma praga fria e pegajosa, instalou-se onde antes reinava a mais soberba arrogância. As linhas telefônicas seguras entre Brasília, Pequim e Moscou, antes repletas de congratulações e diretrizes estratégicas, silenciaram ou se tornaram um caos de acusações e buscas por culpados. Em Pequim, nos salões impenetráveis do Zhongnanhai, a reação foi de fúria contida, uma tempestade de raiva por trás de máscaras de impassibilidade. A operação de lawfare no Brasil havia sido planejada com a precisão de uma cirurgia, concebida para ser um avanço limpo, uma demonstração magistral de força sutil que consolidaria o controle chinês sobre a maior economia da América Latina.
O plano era simples e genial em sua malícia. Usar o próprio sistema judiciário e a burocracia brasileira, já amplamente cooptados, para neutralizar adversários, paralisar setores estratégicos da economia e criar um ambiente de instabilidade perpétua que justificasse a entrada de salvadores externos com seus cinturões de capital. O Brasil se tornaria, sem um único tiro, um protetorado econômico, a joia da coroa na expansão da influência chinesa no hemisfério ocidental. Em vez disso, a operação acionou todos os alarmes nos centros de inteligência de Washington. Analistas que monitoravam fluxos de capitais e comunicações encriptadas viram o padrão emergir. A coreografia perfeita entre decisões judiciais no Brasil, movimentos de mercado orquestrados por players chineses e a propaganda disseminada por agentes russos. A rede de influência, antes uma sombra, foi exposta à luz fluorescente dos relatórios de inteligência. A sangria de capital, iniciada pelos alertas cirúrgicos do Tesouro americano, foi a primeira salva. Não foram meros avisos, foram designações de risco que, na prática, colocaram uma bandeira vermelha em qualquer transação ligada aos conglomerados e figuras brasileiras envolvidas. De repente, o acesso ao dólar, o oxigênio da economia moderna, tornou-se restrito. Isso forçou os gigantescos bancos estatais chineses a uma posição humilhante. Injetar bilhões em capital de emergência para cobrir as perdas astronômicas de seus parceiros e proxies brasileiros. Um custo imprevisto que gerou um estresse imenso e um murmúrio de descontentamento dentro da cúpula do Partido Comunista. A humilhação maior, contudo, foi a epifania estratégica. Foi a dolorosa percepção de que os Estados Unidos da América, sob a doutrina assertiva que se consolidou como o legado de Trump, não precisavam mais posicionar porta-aviões na costa para projetar poder. A verdadeira força residia no controle da arquitetura financeira e digital do mundo. Eles podiam paralisar a economia de um adversário, congelar suas artérias comerciais e expor seus agentes com alguns comandos em um teclado a milhares de quilômetros de distância. A guerra do século XXI havia chegado, e Pequim, apesar de todo o seu avanço, foi pega despreparada para a brutal eficiência do poder americano, quando finalmente despertado. Para o Foro de São Paulo e suas figuras no Brasil, a consequência foi ainda mais visceral, mais existencial. Atingiu-os não em seus ideais, há muito esquecidos, mas em seu bem mais precioso, o patrimônio e a impunidade. Políticos, juízes e empresários que se sentiam intocáveis, deuses em seus feudos locais, protegidos pela autoridade de seus cargos e pela complexidade da burocracia, de repente viram o chão desaparecer sob seus pés. Seu universo de poder não era o Brasil, era o mundo. E nesse mundo, eles eram vulneráveis. Contas secretas em paraísos fiscais, antes portos seguros para fortunas de origem duvidosa, foram sinalizadas. Propriedades de luxo em Miami, apartamentos na Avenida da Liberdade em Lisboa, chalés nos Alpes, tudo se tornou um passivo, um ponto de pressão. O medo, um sentimento que eles eram mestres em infligir nos outros, substituiu a prepotência. A maior agonia veio com a realização de sua própria insignificância no grande esquema. Eles perceberam que seus mestres em Pequim e seus coordenadores em Moscou não hesitariam um segundo em sacrificá-los para proteger a operação principal e cortar os rastros que levavam ao centro do poder. Eles não eram parceiros, eram peões descartáveis, ferramentas que haviam se tornado um risco. E a mão invisível de Washington, movendo-se com uma precisão assustadora, havia acabado de varrê-los do tabuleiro. A ordem que partiu de Moscou e Pequim para suas células adormecidas e ativas na América Latina foi curta, fria e inequívoca. Recuem, cessem as operações ofensivas. O custo se tornou alto demais. O plano de usar o Brasil como uma ponta de lança para expulsar a influência americana do continente não apenas havia falhado espetacularmente, ele havia se tornado um desastre estratégico. Pior, revelou a seus inimigos exatamente onde, como e através de quem eles operavam. Eles mostraram suas cartas e perderam a mão.
A tentativa de humilhar o poder americano, de provar que sua era havia passado, resultou na humilhação de todo o eixo globalista. Família, o negócio tá ficando degradante, família. O cerco tá sendo montado. Vai cair todo mundo, eu avisei. Atenção, família, você que tá acompanhando aqui no canal oficial Barba Ruiva, clica aqui, ó. Você será direcionado pro BBR, é o meu segundo canal. Inscreva-se lá também e veja esse vídeo aqui. Clica aí agora. E você, família, que tá aqui no canal... Você que tá aqui no nosso canal Vlogs do Barba Ruiva, eu quero te direcionar para lá, vou te direcionar para lá neste exato momento, né? Para o nosso canal BBR, que é esse aí, ó. Você vai clicar aí que a live já vai começar lá agora, beleza? Só você clicar aí que a live vai começar lá neste exato momento. Clica nessa capinha aí que eu vou te direcionar para lá agora. Sebastião Coelho já está rasgando o verbo lá, mostrando todas as provas. Você clica aí, vai chegando lá também, deixando o like e vamos que vamos. Só clicar aí, hein? Bora lá.